Oi, tudo bem, pessoal? Ah, Olá. Certo? Hoje a gente tem uma presença muito bacana nesse nosso diálogo. A Luísa Gonçalves Girardi, ela é etnóloga e tem mestrado e doutorado em antropologia. A gente chamou a Luísa e foi assim muito bacana o aceite dela para estar aqui conosco, para tratar de um tema muito, muito, muito importante, que até então a gente não via tanto na mídia. Estranho isso. Eu acho que daqui a pouco a Luísa pode até falar um pouco para a gente sobre isso, que é a questão da pandemia em povos indígenas. Então, Luísa, eu já te dou as boas-vindas em nome meu, da Yara, do Bruno, e já passo a uma questão para que você pudesse discorrer para nós, que é um panorama geral acerca da contaminação dessa população indígena, né, dessas pessoas indígenas contaminadas pela Covid-19. Parece que, pelos dados que você havia nos passado antes, são 103 povos atingidos pela Covid? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, bom dia mais uma vez a vocês. Agradeço imensamente pelo convite e, enfim, é um prazer poder fazer esse diálogo com vocês. Então, começando por esse panorama, né, de acordo com os dados da PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, atualmente são 103 povos atingidos pela Covid-19 no país, né? É interessante destacar, na verdade, que a PIB ela montou um Comitê Nacional pela Vida e Memória dos Povos Indígenas, e é esse comitê que tem produzido esses dados, né? E eu acho que um primeiro ponto interessante de se destacar é justamente a discrepância dos dados que têm sido produzidos pela PIB com os dados que têm sido produzidos pela CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que é responsável pela saúde indígena no Brasil. E como a gente vai ver, isso tem um motivo. Mas é isso, são 103, conforme os dados da PIB, são 103 povos indígenas atingidos pelo Covid, com 294 mortes, e eles estimam que tenham morrido, deixa eu conferir aqui na minha notinha, 5.613 pessoas, né? Enquanto que a CESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, confirma 3.740 suspeitos e 111 óbitos, ou seja, mais que o dobro, né, que a PIB tem registrado, né? Mas, ô Luísa, esse número de mortes aí, a gente está falando de povos indígenas em condições urbanas ou também povos indígenas em isolamento voluntário? Pois é, então esse é um outro ponto que é interessante da gente destacar, né? Isso tem super a ver com a discrepância desses dados, na verdade, né? O movimento indígena, né, a PIB e a COIAB, tem destacado que essa discrepância, a subnotificação por parte da saúde indígena, né, da CESAI, ela tem a ver justamente com o fato de que a CESAI não tem contabilizado os povos indígenas em condição urbana, né? Então, enfim, os dados que estão registrados pela CESAI se tratam, sobretudo, de dados de povos indígenas, como eles dizem, né, aldeados, que vivem dentro das terras indígenas, portanto, nas áreas rurais dos municípios, né? Tendo em vista que, na verdade, a atribuição, os casos que estão fora das terras indígenas, né, o caso, então, dos indígenas em situação urbana, eles são tratados pelo SUS, o que tem gerado essa subnotificação gigantesca, né? E o que faz com que esses povos, né, em situação urbana, não entrem nos registros oficiais da CESAI, né? E justamente por conta disso, né, que as organizações indígenas, né, tanto a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, quanto a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né, enfim, deles estarem organizando essas forças-tarefas, né, para conseguir dimensionar e, portanto, né, monitorar e planejar ações de proteção, né? Em relação aos povos indígenas em isolamento voluntário, né, a gente não tem dados detalhados a respeito da Covid-19 entre eles, né? Mas até onde eu sei, pelo menos até
ontem, né, a Covid ainda não tinha chegado entre esses povos em isolamento voluntário, ainda que tenha entrado em terras indígenas que são coabitadas por povos que já possuem contato, né, povos de recente contato ou contato mais antigo, né, e povos em isolamento voluntário. Então, a situação é muito diferente. São 103 povos, né? E com isso eu acho que já dá para ter uma dimensão da diferença da situação em cada um dos contextos. Luísa, eu fico pensando aqui como que... Bom, em relação ao povo indígena urbano, a gente já imagina de onde está chegando essa contaminação, né? Mas eu me preocupo com os que não são urbanos, esses que estão isolados voluntariamente, como você muito bem explicou, ou esses que em zona rural, mas que já têm contato, né, com a população urbana, enfim, com outros povos que não só os indígenas, como que a Covid tem chegado a elas. A essa população. Me parece que tem alguma coisa relacionada à fronteira, não é isso? Eu queria que se você pudesse esclarecer alguma coisa nesse sentido, acho que seria interessante. Olha, voltando aqui aos dados que têm sido levantados pelas organizações indígenas, né? É importante destacar que, enfim, um dos casos mais recentes que tem sido noticiado pela COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, diz respeito a uma terra indígena, na verdade, duas terras indígenas, um complexo de terras indígenas que está localizado na fronteira com o Suriname, entre o Brasil e o Suriname, no extremo norte do Pará, né? Que são as terras indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru-Deste. Até são próximas da terra indígena onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, né? É uma terra indígena que tem uma população estimada em mais ou menos 1.700 pessoas, pertencentes que se auto-identificam como pertencentes a diferentes povos, né? Em sua maioria falantes de língua caribe, e são povos que experimentaram seus contatos há mais tempo, né? Enfim, pelo menos na década de 70, mas que, em função das próprias condições da região, né? Não tem um contato tão permanente assim com a sociedade não indígena, né? Com as sociedades não indígenas. Então, para vocês terem uma ideia, a principal aldeia, uma das principais aldeias lá da região, que é a Missão Tirió, ela está localizada a 3 horas de avião da cidade mais próxima, né? Que é Macapá, no caso, né? Uma das cidades mais próximas é Macapá, a outra é Santarém. E essas terras indígenas, então, o trânsito para a cidade, ele não é tão frequente assim, né? Embora até antes do coronavírus tivessem alguns indígenas na cidade, sobretudo, enfim, representando associações ou estudando na cidade, né? Mas, enfim, a população, grande parte da população mora dentro dessas terras indígenas e não tem contato, né? Só que essas terras indígenas, elas contam... a Missão Tirió, em especial, né, é próxima a um destacamento do Exército, né, um pelotão especial de fronteira. E os povos indígenas têm relatado que, infelizmente, a porta de entrada tem sido justamente os agentes do Estado, né, quer sejam profissionais de saúde que, infelizmente, estão trabalhando em situações mais precárias do que eles já estavam submetidos antes da Covid-19, tendo em vista a precariedade da Secretaria Especial de Saúde Indígena, sistemática, inclusive, né? Quer sejam pelos próprios militares, que também, né, têm visto a sua própria saúde colocada nessa situação de descaso extremo e, com frequência, infelizmente, têm sido vetores da doença dentro dessas terras indígenas isoladas, né? Eu queria só fazer, além dessa terra indígena, outra terra indígena em fronteira que eu lembrei aqui, a maior terra indígena do país, é a terra indígena Yanomami, né? Que, embora a porta de entrada também conta com diversos registros de povos em isolamento voluntário, né? Então tem uma parte da população Yanomami que já tem contato, mas tem diversas comunidades que ainda estão em isolamento voluntário. E ali, o que a gente observa, na verdade, né, além dessa situação que eu já mencionei, embora lá até onde eu sei, o principal vetor da Covid-19 tem sido os garimpeiros, né? Então, enfim,
O garimpo, embora a gente esteja em quarentena do lado de cá, né, o desmatamento não parou, o avanço do garimpo não parou, e no caso da terra indígena Yanomami em especial, e uma outra terra indígena que tem um grande número de óbitos, que é a terra indígena Munduruku. Os Munduruku tem sofrido muito no Pará também, né, com a Covid-19, em função justamente da presença desses invasores, né? Nesse caso, não agentes do Estado, mas invasores não indígenas que têm sido vetores da doença, infelizmente. É muito interessante e triste, né, Luísa? Todas essas questões, esses dados que são levantados. E eu queria voltar um pouquinho nos números que você falou no início, para confirmar primeiro, porque os dados que eu tenho aqui são do dia 17. E naquele dia, 17, a PIB contava com 5.484 infectados. É isso? Eu, na verdade, estou aqui, eu preparei umas colinhas, deixa eu abrir elas aqui. E com dados, na verdade, porque eu estou trabalhando aqui com 2 boletins informativos, né? Um produzido pela PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e esse aqui são dados relativos ao dia 16/6. Qual foi o número que você mencionou? Aqui eu estou com 5.484 infectados. O boletim do dia 16 fala em 5.613. Ou seja, maior do que eu estou colocando. Exato. Um dia antes ainda maior do que o dia posterior. 294 falecidos. E a gente também tem os dados da COIAB, que aí são específicos da Amazônia, né, da Amazônia brasileira, e que especificam um pouco esses dados. Somente na Amazônia, né, que, enfim, os povos mais afetados estão justamente na Amazônia. A COIAB contabilizou no dia 14 de junho, portanto, 2 dias antes, né? Enfim, a gente não tem os informativos no mesmo dia, infelizmente, mas esses são os mais recentes. 3.662 casos confirmados, 384 suspeitos e 249 óbitos registrados em 45 povos indígenas na Amazônia brasileira exclusivamente. Impressionante. O da Amazônia representa mesmo quase que todos os mortos, né? A gente tem um número muito pequeno de povos indígenas que faleceram por Covid fora da Amazônia, pelo menos comparando esses dados da COIAB com a PIB, né? E os números da CESAI realmente eles são muito inferiores. Eu ia perguntar exatamente dessa questão dos garimpeiros, que historicamente são os principais vetores de doenças para povos indígenas, né? A tribo Yanomami, inclusive, eu acho que é a que mais sofre, talvez, com esses garimpos, até pela proximidade, porque, se eu não me engano, os garimpos estão relativamente próximos à área dos Yanomamis, né? E existe alguma comprovação de que também outras práticas ilegais, como a prática de desmatamento, tenha contribuído para essa contaminação? Então, eu estava, inclusive, em busca de um estudo, eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Philip Fernsheim, que é professor do INPA, né? Enfim, tem uma série de estudos. Ele publicou recentemente uma reportagem, o artigo propriamente eu não consegui localizar, mas a reportagem que ele menciona no estudo eu consegui. E que ele fala que o desmatamento, né, a exemplo do que tem se chegado à conclusão na China, né, até onde eu li, aí, enfim, vocês são especialistas, me corrijam se eu estiver falando besteira, né, mas até onde eu li, tem uma associação entre o desmatamento desenfreado ali na China, né, e a possível emergência da pandemia, né? E o que eu tenho visto aqui, né, é que os ecólogos, os ambientalistas em geral, estão apontando justamente para riscos análogos aqui no Brasil, né? Os dados têm indicado, né, que o desmatamento não parou,
durante o nosso isolamento, como eu acabei de mencionar, né? Enfim, que ele, na verdade, tem, inclusive, crescido, ele tem sofrido um incremento nesse período, né? E diversos ecólogos têm apontado para o fato de que a Amazônia, ela, além de ser um reservatório gigantesco de biodiversidade, justamente por isso, né? Ela também é um reservatório muito grande de vírus, né? E que o desmatamento desenfreado da Amazônia, ele pode produzir no futuro, né? Justamente epidemias e pandemias como essa, né? Tendo em vista que o cuidado ambiental tem sido, infelizmente, muito pequeno também no país hoje em dia. Parece que essa relação, ela realmente ela é muito próxima, porque à medida em que a gente tinha doenças que ficavam isoladas, né, muitas vezes na floresta e em animais silvestres, agora tem a oportunidade de chegar aos centros urbanos, né? Há inclusive uma especulação de que o desastre minerário no Rio Doce, aqui próximo, né, tenha sido também um ocasionador de zika e chikungunya que não chegava até o sudeste, né, e que agora vem graças a esse mau uso. Eu queria aqui fazer um compartilhamento de tela rapidinho, só porque eu acabei de ver dados que são mais novos. E aí nós temos pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, dados de hoje, 6.410 confirmados. E é aqui um gráfico que mostra... Não está aparecendo, Bruno? Para mim também não apareceu, não. Vamos tentar então, de novo. A gente possa colocar no próprio, na própria legenda, né? Mas, não apareceu, não. Agora sim. Apareceu? Ótimo. Aqui, ó, 6.410 confirmados, e o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena coloca o gráfico aqui dos indígenas mortos, atualmente com 191, dados de ontem. 191? Será? 191 mortos e 6.410 confirmados. Esse já é de hoje, que é atualizado hoje, 19/6. Luísa, oi. Você vê uma possibilidade, é até difícil de falar, né, gente? Porque nós estamos vendo aí a saúde do jeito que está, e mal se fala hoje na pandemia, em coronavírus, em razão da crise política. Mas como que você vê, para a gente encerrar esse diálogo rico demais, né? Que a gente podia ficar aqui um tempão. Mas, assim, como que você vê esse futuro próximo dos indígenas? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho começado a ver, olha... o vírus chegou aqui em fevereiro, não foi isso? Nosso primeiro diálogo, Bruno e Yara. Foi naquela época, né? Naquela época, nós já estamos em junho. Até então, a gente não ouvia falar do cuidado com a população indígena. E de uma semana, mais ou menos, para cá, eu comecei a ver algum material um pouco mais denso sobre sobre a pandemia em populações indígenas. Você vê algum movimento nesse sentido? Eu acho que é interessante destacar que o Senado Federal acabou de aprovar essa semana uma vitória do movimento indígena, né? Um projeto de lei 11.142 de 2020, né? Que é justamente voltado a medidas de proteção social para a prevenção do contato e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas, né? Enfim, esse projeto de lei ele foi encabeçado pela Frente Parlamentar Mista de Defesa do Direito dos Povos Indígenas, né? E ele vai ser responsável também, a gente espera, né? Por criar o plano emergencial de enfrentamento da Covid-19, tanto nas terras indígenas quanto nos territórios quilombolas, né? Enfim, esse projeto foi muito festejado pelo movimento indígena e a gente espera, embora
enfim, lembrando que a gente vai ter que pressionar, né, para que ele seja de fato levado a cabo, né, mas a gente espera que ele seja cumprido, né, para ver se essa situação, se a situação que os povos indígenas estão enfrentando melhora um pouco, né. Muito bom, Luísa, muito bom. Foi muito esclarecedor, né, gente? Muito, e assim, esperamos contar com você numa próxima oportunidade. Quem sabe a gente tem notícias melhores aí para frente e a gente possa voltar nessa conversa, né? Sim, muito obrigada, eu que agradeço. E, enfim, espero, quem sabe, a gente não consegue fazer um diálogo, inclusive trazendo figuras do movimento indígena, né? Perfeito, ótima ideia. Vamos pensar nisso, sim. Viu? Já está incumbida, né, Bruno e Yara, de nos ajudar nessa articulação. Perfeito, perfeito. Com o maior prazer. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Abraço, obrigada.